Padre Duarte, pela sua experiência nos exorcismos, é possível notar que carregamos algum tipo de maldição hereditária? Tem dois casos em que isto pode acontecer. Em que sentido? Tem casos em que uma pessoa se consagra ao demônio e consagra os seus descendentes ao demônio. E então, várias pessoas dessa família têm necessidade da ajuda do exorcista. Não são todas, nunca são todas, mesmo que a consagração seja feita para todos os descendentes, não ficam todos com problemas de possessão, não. Poucos, mas ficam vários. Eu tenho vários casos em que isso acontece. Às vezes, eu não sei quem fez o quê, mas eu rezo um pouco sobre os antepassados daquela pessoa, pergunto para ela se tem mais alguém na família que tem problemas. Às vezes elas contam, minha mãe, às vezes tem, por exemplo, casos que é a linha feminina, a mãe, a avó materna, a bisavó materna. Tem outros casos que é mais aleatório, né? São moços e moças, varia. Então, muitas vezes, antes do exorcismo, eu faço uma oração de libertação e invoco o sangue de Jesus em várias áreas da vida da pessoa, e essa invocação também me ajuda não só a destruir esse pacto ou esse malefício, mas também a ter um diagnóstico mais claro, perceber qual foi a causa. É importante perceber qual foi a causa? Sim, ajuda muito, acelera o processo de libertação quando nós rezamos diretamente pedindo a Jesus que destrua o ritual que o bisavô fez ou que o pai fez. Quando nós focamos a oração na causa do distúrbio. Mas às vezes nós não sabemos e Jesus também resolve. Não é que se eu não souber a causa, não vai ter solução. Jesus sabe qual é a causa. Então não é crítico. Às vezes, no ritual antigo, nesse novo ritual, essas perguntas foram removidas. Eu penso que tem um motivo bom para remover essas perguntas. Mas no antigo ritual se permitiam fazer algumas perguntas para os demônios. O demônio, sob juramento, sob esconjúrio, é forçado a revelar a verdade. O demônio não quer. A gente ordena, em nome de Jesus, eu te esconjuro que me digas quem fez o ritual. Então o demônio sempre resiste, diz, eu não vou dizer, você não vai saber, ou não diz nada, fica calado. Mas com o passar dos exorcismos, a sua força se vai enfraquecendo e começa falando contra a sua vontade, digamos assim. E então isso às vezes também ajuda a perceber o que foi feito. Como eu dizia, às vezes eu rezo, o sangue de Jesus vem sobre a avó, a mãe, eu até pergunto o primeiro nome, vem sobre o nome dela, né? Alice, sobre a Paula, sobre o Joaquim. E às vezes toca numa pessoa e você vê que há uma violenta reação do demônio. Então eu insisto e rezo sobre outros temas, e então às vezes pelas reações do demônio, eu tenho ali alguns indícios, não é certeza, tenho ali alguns indícios do que pode ter sido feito. Normalmente depois do exorcismo, eu faço mais perguntas para a pessoa. Você conheceu a sua avó? Sua avó ia em curandeiro, ia em centro espírita, Então, às vezes vêm mais informações que complementam
aqueles indícios. Então, um caso é uma consagração feita por um antepassado, o outro caso é um malefício feito não apenas contra uma pessoa, mas contra uma família. Então, às vezes no malefício as pessoas pedem ao demônio para atacar não apenas uma pessoa, mas toda essa família. Às vezes o ódio, a inveja, a luta, a raiva é contra toda uma família. Então, acontece o mesmo que eu dizia no caso das consagrações. E as consagrações feitas por os nossos familiares têm uma força espiritual muito grande. É uma coisa que sempre me impressiona. Quando alguém faz um malefício contra você, normalmente não é muito difícil destruir. Mas quando o seu pai ou o seu avô te consagrou ao demônio, é difícil. É difícil. O demônio resiste e diz. Por exemplo, eu tenho um caso em que, quando estou rezando, o demônio começa a dizer: você não vai conseguir porque o pai dele jurou. Então o demônio sempre está puxando esse tema, né? Como que essa jura não se pudesse ser desfeita. Então, outro caso tenho de uma jovem que a mãe, quando engravidou, queria um rapaz e veio uma menina. Então a mãe amaldiçoou, não rejeitou, e então essa moça é muito atacada por causa dessa maldição materna. E eu vejo, como eu digo, que esses malefícios feitos pelos nossos antepassados criam um laço espiritual muito forte. Padre, é bom deixar também claro nessa situação que a questão da maldição hereditária que o Senhor trouxe, da consagração, nada tem a ver com a culpa do pecado dos pais nos filhos. Não. Então, é verdade que o pecado tem consequências temporais, históricas, né? O Dom José dizia que às vezes até diretas na própria saúde, né? Tem pecados que você fuma demais ou toma droga, aquilo tem uma consequência no seu corpo, não é? E eu também citei ontem o exemplo do paralítico, não é? Então, às vezes tem as consequências temporais do pecado pessoal. E essas consequências podem atingir várias gerações, né? A consequência os pecados dos seus antepassados às vezes deixam consequências temporais na sua vida, na sua família. Mas não a culpa é sempre pessoal. A culpa é de quem cometeu o pecado, ainda que as consequências do pecado possam afetar mais pessoas na própria família e não só, pessoas que convivem comigo, né? Pronto, então essa distinção é importante. Perfeito.